conta sua, fique na minha, liga pra mim. Eu te amo, Melodia. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Terça-feira, 10 de junho, voltamos para o nosso Debate Melodia. Obrigado por estar com a gente, 87,9 FM, pois é. Já estamos caminhando para 17 anos, viu, gente? Esse mês que é o nosso aniversário, né? Que a gente faz aniversário, pois é, 17 anos. É, rapaz, o tempo voa, o tempo passa. Muito bem, estamos juntos, olha, lembrando que estamos ao vivo no Facebook, é @Melodia Conquista, 87,9 FM, vai lá que você encontra a gente, pode curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão, mas não se esqueça de baixar o nosso aplicativo para você ouvir a Melodia no seu smartphone em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então você acessando o site da Melodia, que é melodiaconquista.com.br, você vai encontrar o banner lá, vai clicar e baixar, você já começa a ouvir a Melodia, baixa aí para você ouvir o nosso som com qualidade, sem aqueles fantasmas, sem aquelas oscilações, tá bom? É um som limpo mesmo para você ouvir a Melodia em qualquer lugar. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Recebo na manhã desta terça-feira o pastor Abraão Costa, da PIB em Maitinga. Bom dia, pastor. Bom dia, Joelson, queridos colegas. É sempre uma satisfação poder estar juntos, desfrutar da companhia dos amados. Revê-los é sempre uma alegria para o meu coração. E também estar com os nossos ouvintes que nos dão a credibilidade, a audiência e tem por nós o respeito, o amor, que é recíproco, né? Nós temos muito zelo no que aqui dizemos porque nós somos formadores de opinião e também de conceitos e eles estão à espera de que nós o façamos respaldado na palavra, né? Então, alegria estar aqui. Conosco também o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, os demais companheiros da mesa nesse debate. Para nós sempre é um motivo de grande satisfação poder estar aqui contribuindo, né, com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, na nossa mente, conhecimento que o Senhor nos proporcionou. E a você, ouvinte, que está aí sempre ligado na Melodia, fica até o final do debate, porque o tema é de suma importância para todos nós, principalmente para a área evangélica. E o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Gilaelson, companheiros da mesa. É uma alegria poder estar aqui e, de maneira particular, uma alegria poder dividir a mesa com o pastor Abraão. É sempre a promessa de que o debate será um primor, né? Por conta do conhecimento vasto que ele tem das Escrituras e da habilidade com a retórica, né? Então, eu fico sempre assim, na expectativa de ouvi-lo. E quero dizer a ele que só digo isso porque você tem maturidade para ouvir e atribuir a glória e a honra a Deus. Mas é um prazer poder dividir a mesa com você. Você tem meu respeito e minha consideração. Muito bem, vamos iniciar o debate orando? Hoje eu vou pedir ao pastor José Carlos que apresente este momento ao Senhor. Deus Pai, nós queremos te agradecer pelo alto privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã estarmos aqui nesse debate, fazendo uso desse meio de comunicação
para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ó Pai, esses longos anos de experiência, de comunhão com o Senhor, muitas lutas, mas também muitas vitórias. Somos gratos a Ti, porque nós sabemos que tem uma gama de ouvintes nesse momento, sintonizados nessa emissora, que o Senhor possa proporcionar ricas bênçãos e conhecimentos através dessa comunicação. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então ao nosso tema de hoje, que pergunta o seguinte: o que as pessoas não convertidas esperam de um verdadeiro cristão? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, Pastor Abraão, nós cristãos, como somos comissionados a pregar o Evangelho, temos essa missão, nós esperamos que as pessoas creiam em Cristo e se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo e sejam salvas. Essa é a nossa esperança como igreja. Mas o que as pessoas não convertidas esperam de nós, cristãos, pastor? Essa pergunta me faz lembrar aquilo que está lá no capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus, né? Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. A gente pensa exatamente que são os de fora, mas ali o texto se reporta aos de dentro. E antes de continuar, eu quero dizer aos ouvintes aqui que tributem tudo aquilo que o pastor Davi Amâncio disse à bondade e à generosidade do coração dele, viu? Eu não passo de um servo e, como Paulo disse, entre os demais eu sou o maior pecador. Mas pela graça de Deus estamos em pé. Queridos, essa pergunta ela abarca outras vertentes. O que é que as pessoas não convertidas esperam de um verdadeiro cristão? Eu já disse, eu tive programa aqui durante muito tempo, aos sábados, nas terças à tarde, é hora de refletir, e participo do Debate Melodia lá desde os 15 anos. A melodia começou, que a gente está por aqui. Mas eu aqui algumas vezes pregando, eu citei, nós temos aqui em Conquista mais de 500 igrejas, né? Hein? Daí para mais. Eu abro aspas sempre assim, porque muitas que se autenticam em igrejas, nós não podemos aquilatá-las a partir do conceito e do que nós encontramos no Novo Testamento do que é ser igreja de fato. Mas vamos colocar assim no geral, sem generalizar. Nós temos essa quantidade de igrejas. Aí eu costumo dizer, sem contar os programas nas diversas rádios, inclusive aqui, programas chamados evangélicos. E aí eu costumo dizer que os moradores da nossa cidade, que é uma grande cidade, elas não estão mais precisando ouvir do Evangelho. Elas desejam e querem ouvir e ver a evidência daqueles que pregam o Evangelho viverem o Evangelho. Esta é a grande questão. E se eu não estou enganado, é Agostinho que disse, às vezes eu troco, o que está no muro do Colégio Paulo VI: vá pelo mundo, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Às vezes a gente faz um esforço e prega e grita e pega um megafone e sai pelo meio da rua, ou quando não nos púlpitos e na mídia, na TV, no rádio. Mas gente, nós precisamos viver o que o Senhor Jesus nos ensinou, viver o cristianismo em essência. Aí quando a gente vai lá para o radical, cristianismo, ou os cristãos, cristianoi, Christos em miniatura. Aí a gente vê na palavra, nós temos a mente de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos uma carta aberta, lida e vista por todos os homens.
certa vez pregando sobre isso, a carta aberta de Cristo. Eu perguntei, aí eu fiz um comparativo. Há vários tipos, hoje a gente tem celular, né? Não, poucas comparado aí, o percentual é muito baixo de pessoas que ainda escrevem, mas tem gente que escreve carta, bota o selo lá no correio e manda, né? Mas aí eu digo, que tipo de carta as pessoas estão lendo em nós? São cartas rasuradas, borradas? São cartas ilegíveis, que as pessoas olham e não conseguem absorver nada, identificar nada, nenhuma mensagem? Ou cartas legíveis, cujas cartas, quando as pessoas leem, o que ali conseguem ler, impactam a vida das pessoas e as tornam melhores. Impacta a ponto de levá-las, atraí-las a Cristo Jesus. Então, se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Então, a partir disso, o que é que as pessoas esperam? Que nós evidenciemos essa nova vida. A vida de Cristo em nós. Estamos falando aqui de perfeição? Não, queridos, porque não vamos encontrar neste plano aqui, terreno humano, esse estado de perfeição. O próprio apóstolo Paulo disse, olha, eu não julgo que já haja alcançado esse nível, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço. E o texto aqui, esse verbo aqui no grego, tem o sentido de uma ação contínua. Enquanto eu estou indo, eu vou fazendo, eu vou influenciando, eu vou mostrando, eu vou revelando quem eu sou em Cristo. Mas a gente não faz isso, a gente está desmanchando com os pés o que nós construímos com as mãos ou com os lábios, através daquilo que nós proclamamos. Então nós precisamos ter cuidado, porque as pessoas estão nos observando, os de dentro da comunidade cristã e os de fora também, por extensão, não é? Então nós precisamos nos preocupar mais, buscarmos mais a intimidade com o Senhor, andarmos com o Senhor para aprendermos dele. E outra coisa que eu gosto de dizer, uma vez eu pregando lá, eu citei alguns perfumes de algumas marcas, né? Eu disse, eu já ganhei até perfumes importados. Um advogado me deu um advogado que é pastor me deu de presente, quando eu dei um abraço nele, mas rapaz, que perfume, é dessa, ele disse, não, Abraãozinho, isso aqui é importado. Eu disse, não, então esquece, não precisa me humilhar. Aí ele me deu de presente um polo, mas o bicho era cheiroso demais. Aí eu disse, olha, se você juntar todas essas adegas e perfumarias do mundo inteiro, jamais irá assemelhar-se àquele perfume que aquele que é uma nova criatura, que foi transformada em Cristo Jesus, precisa exalar. As pessoas, ao passarem por nós aí, na rua, na comunidade, na igreja, precisam fazer assim, ó, aspirar o ar assim, bem fundo, ó. E depois dizer assim, mas que perfume agradável. Foi aquilo que aquela mulher disse, eis que este homem que passa sempre por nós, essa mulher de Deus, esse homem de Deus, é um santo homem de Deus, porque sentir o perfume. Aí eu pergunto, que perfume nós estamos exalando? Então é isso que as pessoas de fora estão querendo ver em nós. O perfume de Cristo, a carta aberta que pode ser lida e encontrar algo que lhes dê esperança. Então é isso que nós precisamos fazer e o que elas esperam de nós. Muito bem, pastor José Carlos, e aí? Porque assim, há quem entenda que o cristão, que as pessoas só esperam que o cristão pregue a palavra, enfim. E aí, uma certa época eu ouvi alguém dizendo o seguinte, se a sua igreja saísse desse bairro, que falta ela faria para aquela comunidade? As pessoas iriam sentir falta da sua igreja? Será que as pessoas que congregam ali são relevantes para a sociedade, para aquele bairro? E aí ficou essa pergunta, pastor Zé, o que eles esperam de fato de nós? Ainda domingo que passou, ontem, eu estava conversando com um obreiro, né? E ele falou assim, pastor, eu nunca vi tantos escândalos no meio evangélico como hoje está tendo. Eu fui numa oficina e nessa oficina a pessoa foi olhar minha moto.
E essa pessoa falou assim, você tem jeito de crente, você é crente? Ele falou, pela misericórdia de Deus, eu sou servo de Deus. Aí ele, Deus me livre. Aí eu falei, mas por que ele falou Deus me livre, irmão? Porque ele estava falando que dos clientes dele ali, alguns que são crentes, manda fazer o serviço e não pagam. E quando pagam aos picados a perder de vista, como eles querem, não aquele que nós tratamos. Eu falei, infelizmente, isso tem acontecido. Não deveria, né? Não. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá no livro de 1 Coríntios, né? A epístola, no caso, no versículo 11, ele diz o seguinte, ele se atreveu a fazer isso, a falar isso. Eu acho muito forte, mas foi necessário para que nós também possamos imitá-lo. Ele falou, sejais meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Então ele tinha a base é Jesus, é Cristo. Então o apóstolo Abraão, ele falou assim, que nós sejamos uma miniatura de Deus, ou seja, pequenos cristos, né? Pequenos filhos de Deus. E um texto que eu me apeguei bastante aqui nesse debate, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. As nossas vidas devem falar mais altas do que as nossas palavras e pregações. O pastor estava falando sobre o escrito ali na frente da igreja. Quando pregam o evangelho, quando possível, falem. Porque o evangelho, primeiro pregado através das nossas vidas, nossas atitudes, as nossas obras. E ele fala assim, diz o texto, que nós devemos seguir a paz com todos. Eu nunca vi tantos cristãos em pé de guerra com as pessoas, irmãos. Volta e meia eu encontro uma pessoa, aquele camarada diz que é crente. Mas, nem o vizinho aqui gosta dele. E por quê, irmãos? Porque, na realidade, não estão sendo imitadores de Cristo. Jesus fala em Mateus, né? Em Mateus, ele fala em capítulo 5:16, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Em outro texto, ele afirma lá, 11:29 de Mateus, que eu sou manso e humilde. E ele não fala assim de aparência não, de coração. Coração é o centro da vida. Então nós devemos ser mansos e humildes de coração. Quer dizer, a nossa atitude deve sair do nosso coração. A nossa paz tem que ser uma verdadeira paz, aquela que Jesus nos proporcionou. Ele falou assim, que ninguém dá a paz que ele dá, somente ele pode proporcionar essa paz. E essa paz faz com que nós possamos viver e conviver com as pessoas de fato em paz. E ele ainda fala assim, e a santificação, quer dizer, a paz para com os homens e a santificação para com Deus. A Bíblia fala, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é separação. Ser santo é ser separado, é estar vivendo para Deus. Muito bem, 11h29. Pastor Davi, quando é que um cristão passa, a igreja como um todo, ela passa a ser relevante para os não cristãos? Essa pergunta é interessante, porque aí nós teríamos que tomar como parâmetro a igreja do primeiro século. Caía na graça do povo e contava com a simpatia do povo. Eu não entendo como é que hoje a gente cai na desgraça. Porque... E eu não entendo também como é que a gente quer olhar para a reforma se a reforma estava olhando para lá, para o primeiro século. Ou seja, nosso modelo como igreja é aquela do primeiro século, que tinha tudo em comum. Olha que comunismo lindo. Que a palavra comunismo é ter tudo em comum. Né? Tinha tudo em comum. E daí para frente, o que nós temos hoje é capitalismo travestido de comunismo.
No mundo todo é assim. Ninguém vem para cá com essa história que existe comunismo. Não, a igreja tinha tudo em comum. E isso, de fato, podemos dizer que é o que aprenderam com Jesus. Quem tem mais ajuda quem tem menos. Então, eles aprenderam e praticaram. Agora, ao longo do tempo, foi se perdendo. O que a gente precisa hoje, para começar? Aí eu vou pegar outra face da moeda, porque vocês já falaram muito bem sobre, né, ser xerox autenticada de Jesus. Mas eu quero falar sobre que essa igreja agora, depois de estar tão queimada por causa da hipocrisia, minha esposa falava de Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu falei, ele só esqueceu que ele também era um pecador, nas mãos do mesmo Deus irado. Ou seja, os puritanos eram também caracterizados por essa... acima da média, né? Era acima da média. A gente precisa agora pensar assim, somos pecadores, arrependidos sim, mas somos. O publicano, ele se apresenta como pecador diante de Deus. Nós estamos pagando caro, pastor Gilelson, porque nós nos apresentamos como os paladinos da moralidade e estamos pagando caro por isso. Todo mundo pode errar, advogado, médico, mas pastor não. Pastor não, porque a nossa régua era muito elevada. Era muito elevada. E aí agora, quando acontece qualquer coisa, é assim que diz que é crente? Todo mundo pode errar, mas crente não. Porque nós fizemos o povo pensar que nós, né, éramos imitadores de Cristo em tudo. E nós não somos. Porque Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Como é que eu posso imitar ele assim? E nós criamos tribunais também. Criamos, a Inquisição evangélica funciona. A Inquisição evangélica funciona e hoje a arma é a língua. Não é a espada. E mata. E a história tem mostrado que a Inquisição evangélica está funcionando, está ativa. Eu hoje não tenho condições de dar atenção para todo mundo. Os convites que chegam, a gente vai conciliando daqui, dali, apertando, ajeitando. Mas deixa Davi cair para ver. Deixa Davi cair. Oh, meu Deus do céu, é isolamento, meu amigo, é isolamento. Execração. Você é execrado como leproso. Execrado como leproso. Nós não cuidamos nem de nós. Ou seja, o corpo luta contra o corpo, não está lutando em favor do corpo. Hoje não se divide apenas igreja, mas convenção. Aí, alguém disse assim, antigamente olhavam para a igreja e diziam, olha como eles se amam. Hoje, vejam como eles se odeiam. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos. E Jeremias se inclui, viu? Ai de nós. Entendeu? Então, penso que agora é a hora de falar de pecado na primeira pessoa. Aprendi com você. Né? Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. O que Isaías disse, né? Ai de mim. Ai de mim. Mas isso depois, não foi? Que a luz veio, ele se percebeu que todo encontro com Deus faz isso. Autopercepção, autoanálise. Porque antes, vivo no meio de um povo impuro e habito no meio de um povo mas depois, aí agora o discurso mudou. Então, eu preciso me perceber pecador. Isso aqui não é a falsa modéstia. Tem que ser assim. Me apresentar como pecador para a igreja. Quando eu cair, a chance da igreja me ajudar é bem maior. Entendeu? E falava sobre um pastor aqui no Brasil. Eu não quero estar na pele dele se ele cair. Se acontecer qualquer deslize. Porque ele não preparou a igreja. Ele não preparou a igreja. Um paladino da moralidade. Ele sempre estava um passo à frente em termos de santidade. Entendeu? Então, todo cuidado é pouco, porque uma hora a gente pode precisar desse limite da graça. Aí o discurso muda. O discurso muda. É só precisar sacar. Muito bem. Gente, nós vamos ao intervalo, 11h34, já a gente retorna com o nosso tema de hoje, que discute qual a nossa importância aí para o que os não cristãos, né, esperam de nós cristãos. Já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. O colesterol alto pode matar.
E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. 9 e 10 de junho é a segunda e terça do comerciante no Mix Mateus. Achocolatado em pó Nescau 2 kg, R$ 35,90. Maionese Roá, 180 unidades de 6 gramas, R$ 9,69. Chantilly Amélia Chantimix 1 litro, R$ 18,90. Embalagem para pizza Vital 25 unidades, R$ 26,79. Lava-roupa Classic 3 litros, R$ 11,90. Ofertas válidas até 10 de junho. Aproveite! A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula a R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo Zap 77 991 71 0030. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11 horas e 38 minutos. O tema que nós estamos discutindo na manhã desta terça-feira é sobre o que as pessoas não convertidas esperam de verdadeiros cristãos, né? Ô pastor Abraão, eu fico pensando o seguinte: o que nós temos a oferecer à sociedade enquanto cristãos? O que nós temos a oferecer? Aí as pessoas dizem a salvação, mas não tem mais nada além disso. Eu fico pensando, pastor Abraão, por que a gente, enquanto igreja, a gente não coloca esses templos que nós temos a serviço da sociedade em esses horários que a gente não usa, que ele fica fechado, né? Enfim, ocioso, né? Inútil. Eu fico pensando assim, eu vi agora na tragédia aí do Rio Grande do Sul,
muitas igrejas abrindo ali para... Mas a gente tem que esperar acontecer uma tragédia para a gente colocar o templo à disposição da sociedade. Será que a sociedade só vai desfrutar daquele espaço quando acontecer uma tragédia? A gente não poderia usar aquilo ali para oferecer um curso vestibular preparatório para as pessoas, dar aulas de alfabetização, ou sei lá. Muitas igrejas também têm dependências, pastor Davi, dependências grandes ali no templo, salas, né, muito espaço, né, e aquilo ali fica ocioso, perdido, pastor Abraão. Essa foi uma luta minha e de outros, como Walter Cunha, que já não está podendo estar aqui, né? Mas nós tivemos foi o ano o tema da nossa convenção era de ação social. E eu me lembro, não vou dizer onde foi, para não criar polêmica, mas o pastor que estava lá à época não é nem o que está agora. E aí, o Dr. Walter Cunha, no segundo dia ele fez, eu fui um dos preletores, e Walter também, e Walter entraram uns garotos, assim de 13, 14, 15 anos, ali que ficava onde hoje é o terminal de ônibus, entraram no templo da segunda igreja. A igreja, vou dizer onde foi. E ninguém combinou. Entraram aqueles meninos mal vestidos, mal cheirosos, alguns cheirando cola, sapateiro. E sentaram-se, alguns de nós fomos acomodar os meninos junto a nós. Mas tinha uns irmãos, não vou usar o termo pejorativo que eu pensei em usar, burgueses, né? Mas olharam assim para aqueles meninos com uma subcategoria de gente. E aí quando o Walter deu uma pancada assim, aí alguém ainda se levantou e disse assim, mas esses meninos vão sujar aqui, vão riscar, vão emporcar aqui tudo. Então essa é a visão. Aí você diz, o que é que dá? Nós deveríamos dar um testemunho que revele a graça de Deus através do nosso testemunho. Mas esta graça, através desse testemunho, aí vai implicar naquilo que Tiago diz, né? Tu mostra as tuas obras, ou tu mostra a fé e eu mostro as obras. E aí a gente vai lá para Mateus 5,16. Né? O que é que diz lá? Para que veja as vossas boas obras e o que? Glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nós teríamos que mudar uma cultura radicalmente, porque hoje nós sacralizamos aquele espaço ali que parece que não podemos fazer outra coisa. Ari Veloso, né? Lá em São Paulo. O templo é uma quadra de esporte. Aí ali acontece de tudo. Lá em Atibaia também é uma quadra. Aí depois terminou o ato litúrgico do culto, aí tem tudo quanto é coisa acontece, oficinas, treinamento, multiministério de vários. Então a gente precisava usar esses espaços sacralizados, sacrossantos, estou ironizando até, né? Me perdoem. Mas para fazer isso, nós atrairíamos as pessoas a Jesus, porque foi isso que Jesus fez enquanto aqui esteve, socorrendo os necessitados, curando os enfermos. Então, nós poderíamos curar esses problemas que os psicólogos hoje, não é exterminar os psicólogos, não estamos falando disso. Mas nós poderíamos ser uma mão, um socorro. A Igreja Batista Sião em Salvador começou isso há quase 40 anos atrás, quando começou um dos pastores da igreja. Ele disse, não, como é que um templo desse tamanho criou? Missão Portas Abertas. Tomou emprestado lá aquelas portas abertas, né, e colocou Missão Portas Abertas. Quantas pessoas passam? 1,5 milhão de pessoas naquele Campo Grande, na frente da Sião, todos os dias, para trabalhar, para pegar ônibus ali. Ele disse, nós precisamos atender as pessoas. Pessoas carentes, pessoas angustiadas, pessoas depressivas, pessoas dominadas pelo ódio, pessoas de todo tipo de gente. Hoje mudou a realidade, a igreja tem um referencial, um abrigo onde as pessoas podem se socorrer e ouvirem coisas que possibilitam a transformação da vida delas. Então o testemunho da graça vem acompanhado de atitudes.
reais, verdadeiras. Então a gente precisa quebrar esse paradigma, de ter o templo como lugar santo que não possa permitir outras atividades senão o culto. Mas o que é o culto? O que é que Deus se agrada? Aí vem lá de 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é só cantar, orar, dizimar, ofertar. Podemos ir além disso e fazermos mais, entregarmos mais, doarmos mais. Isso a sociedade espera de nós. Agora usamos, já foi feita uma pesquisa que o tempo que nós utilizamos nos momentos culticos é 1/3 do tempo que esses espaços ficam ociosos. Ou até mais, né? Ou mais, algumas realidades têm até mais. E o que estamos fazendo? Algumas aqui têm projetos ali, temos várias igrejas aqui que têm projetos. Então, por que não a gente ir até essas igrejas, aos seus líderes, para a gente buscar informações, aprender e saber o que é que nós podemos fazer para responder essas indagações e essas ansiedades e expectativas que a sociedade tem para conosco. Parece que nós somos um povo diferente, separado, que a gente não vê isso como algo que é como um fundamento da nossa fé e faz parte do nosso testemunho de fé. Uma vez eu conversando com um pastor sobre essa necessidade, ele disse o seguinte: isso dá muito trabalho. E dá mesmo. Dá. Você não quer trabalho, filho, então... O senhor pensa assim ou pensa diferente, pastor Zé? Eu penso bem diferente. Eu lembro, hoje o trabalho social é uma coisa tremenda, né? Alguém disse lá no Novo Testamento: se você vai alimentar a alma do teu irmão e você deixa ele de barriga vazia, você não está fazendo muita coisa. Então é lógico que primeiro tem que ser o espiritual. Mas Jesus, ele falou que o cuidado tem que ser da alma e também do corpo. Então, eu lembro que hoje o trabalho social, ele está muito sendo desprezado, irmão, nas diversas denominações. Quando o pastor Abraão estava falando, eu estava prestando atenção e me lembrando que hoje, a gente não deveria nem falar, mas acho que é necessário, né? A maioria das denominações está interessada em arrecadar e não a dar. Então, é melhor dar do que receber, diz a palavra. Eu me lembro que quando eu administrava, eu cheguei a ser pastor-presidente ali em São Paulo, de 19 templos, irmãos. E nós tínhamos um trabalho social que, inclusive, as pessoas e famílias carentes, que às vezes não tinham como sepultar os seus entes queridos quando faleciam, a igreja cedia, dava todo o suporte, inclusive o caixão, e a assistência social corria atrás de a pessoa naquele momento de fragilidade, até de ir para fazer o atestado de óbito junto com as pessoas, ir até o cemitério para poder fazer a separação do sepulcro e tudo mais. Nós fazíamos trabalho social de rua, nós tínhamos alguns parceiros, as pessoas carentes em favelas, um trabalho semelhante que depois a Universal até, ela se ocupou disso e conseguiu, né, fazer esse trabalho. Mas cozinhávamos para 400, 500 pessoas na rua, fazia o trabalho social de corte de cabelo, fazia os trabalhos médicos, advocatícios. Nós tínhamos uma parceria com o AB e nós trazíamos aqueles advogados para dentro da igreja para fazer o trabalho. Trazíamos médicos, né, ginecologista, para atender as irmãs dentro da igreja. Nós separávamos salas e alas ali na igreja, que a gente chama de igreja, na realidade é templo, que a igreja somos nós, né? Mas com esse... que a gente já costuma falar que a igreja é o templo. E o templo é uma casa que deveria ser usado principalmente para o trabalho social. E hoje as igrejas, como o pastor Abraão falou, é um local santo, quando a santificação tem que estar aqui nesse local. Nós somos o templo do Espírito Santo e não os nossos templos construídos com tijolos. Essa consciência, ela tem que voltar, como nos primórdios tempos da igreja primitiva, como o pastor Davi ele citou. Nós devemos estar olhando para lá para trás, para nós aprendermos como vivemos nos dias atuais, como igreja, dando testemunho, buscando as almas no sentido espiritual, mas também cuidando do corpo na assistência social. E isso tem sido
muito desprezado nos dias atuais. O povo de fora quer ver isso de nós. Hoje muita gente repele ir à igreja, por quê? Eu vou lá, os pastores estão enricando nas costas dos membros. É assim que eles falam, e você escuta isso todos os dias, né? Por quê? Alguns, vamos colocar uma minoria, está pensando de fato no trabalho social e nas almas, porque o trabalho social dá muito trabalho mesmo, pastor. Mas nós precisamos abraçar, porque é o outro lado do evangelho. Muito bem. Pastor Davi Amâncio, a carta de 1 João, o capítulo 3, o verso 18, diz o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. E aqui, o verso 19 atinge o nosso tema. É nisto que conhecemos que somos da verdade. E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Nisto conheceremos que somos da verdade. Vou citar Jesus aqui também, no texto de João 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pastor Davi. A gente não está conseguindo amar uns aos outros, quanto mais os de fora. A gente não faz dever de casa, não está fazendo dever de casa. Infelizmente. E outra coisa, viu? É importante também frisar que tem um outro extremo aí. O templo virar uma esculhambação, virar empresa, desvio de finalidade. Porque se tinha lá a festa da dedicação do templo, estava dedicando para quem? Para Deus. Agora, de repente, aquele espaço vira uma esculhambação. Não, tá errado. Tá errado, é outro extremo. A gente não pode também incorrer nisso aí, não. Que Jesus não expulsou os cambistas do templo por acaso. Porém, vão. Porque havia um desvio de finalidade. Então a gente tem que tomar cuidado para, querendo resolver um problema, não criar outro. Ou seja, você não pode jogar a água da bacia suja e jogar a criança junto também, não. Você tem que tomar cuidado, porque senão, ao jogar água suja, você joga a criança. Entendeu? Eu sou o tempo de tomar banho em bacia. Então, é por isso que eu estou usando essa metáfora aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado é que tem uma pesquisadora da área de geografia que ela criticou, inclusive, ela faz um trabalho mostrando que a arquitetura dos templos mudou muito. Antigamente você olhava para um templo, sabia que era templo. Hoje não, você olha assim, é a mesma fachada de uma empresa. A mesma fachada. E quando você vai ver dentro, tem loja, tem tudo. O modus operandi está quase... Você está entendendo? É o sistema capitalista que entrou. Agora, se pelo menos, vamos deixar o templo e pensar assim, se fôssemos chamados para fora, ao invés de chamados para dentro, já seria uma grande coisa. Porque ao contrário do que parece, e eu venho falando isso aqui, desde que debate é debate, se pelo menos a gente compreendesse que ao contrário do que parece, Jesus não falou venham, ele falou vão. Cambada. No sal aí, fora do saleiro, né? O cambada sou eu, né? Aquele tema que a gente conhece no livro, sal fora do saleiro. Exatamente. Porque ser sal dentro do saleiro é fácil, até açúcar é. Entendeu? Agora, Jesus não falou venham, ele falou vão. Só que a gente fica. Aí fica se atritando, porque está todo mundo mutuado no mesmo lugar. Pelo amor de Deus, não existe avivamento sem cumprir a grande comissão que ficou pequena. Eu estou batendo nessa tecla aqui faz tempo. Olha, quer ver coisa? Cá. Então não existe avivamento sem unidade, não existe avivamento sem cumprir a grande comissão. Inclusive são 3 pontos da grande comissão: ir de pregar, ir de ensinar e ir de fazer discípulo. A gente não consegue nem ir pregar. 3 verbos aí que estão na ação contínua. Para fazer, não tem parada, não tem férias. Russell Shedd, saudosa memória. Aqui na segunda igreja pregando. Ele pediu o esboço, ele me deu o manuscrito. Ele disse, olha, é perigoso resistir a alguém que tem toda a autoridade no céu e na terra. Porque antes dele dizer ide, ele falou, me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Agora, ide. Ou seja, a gente fica resistindo a essa autoridade. Porque está um imperativo ali. Então, precisamos rever isso aí. Precisamos rever, não sei como é que a gente vai fazer, mas... Volto a dizer,
Santificação não é alienação. A igreja não deve ser alienada. Né? Santificação não é alienação. Não dá para ficar ostentando esse comportamento metido a besta, achando que está no céu e o resto está no inferno, não. Fanatismo, infelizmente. Tem gente que come repolho e rota peru. Infelizmente, dentro da própria igreja a gente vê que, pelo amor de Deus, Paulo deu uma dica preciosa. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Mas a gente fica com aquela... Pelo amor de Deus. E outra coisa também, viu? Eu quero lembrar aqui que essa geração é uma geração musical. Hoje a gente canta mais do que estuda a Bíblia. Precisamos transformar o templo num espaço pedagógico. Verdade. Pode fazer o que quiser, desde que seja para a glória de Deus e que promova o reino. Se não for assim, tá errado. Concordo plenamente. Tá errado. Tá errado. Se for para promover o reino, que tenha aula, que tenha creche, que tenha o que for. Se for para promover o reino. Agora, se não for, meu amigo, assistencialismo barato não é coisa de Deus. Porque isso, quem faz, são alguns políticos corruptos. A igreja, não é papel da igreja praticar esse assistencialismo barato, nem essa espiritualidade publicada, de ficar dando as coisas e filmando. Não é. Ou a igreja não precisa disso. Eu tenho visto, inclusive, muitos pastores desavisados aqui em Conquista. Chega alguém e pede um dinheiro para fazer uma viagem para Recife, para ver a família, que está distante. Lá na igreja, sabe como é que eu faço? Vou na rodoviária com você, vou comprar passagem e vou lhe colocar no ônibus e quero me despedir de você, porque eu sei que família é importante. O cara muda de ideia na hora. Agora tem pastor que cai na malandragem. Então a igreja não pode ficar fazendo assistencialismo barato, caindo na malandragem, dando o peixe ao invés de ensinar a pescar. Não, você tem que chegar para aquele povo, vai dar o pão que perece, dê o pão que permanece. Vamos tirar esse povo, porque pobreza não é falta de dinheiro, é falta de dignidade. Então trabalhar com a pobreza não é fácil, gente. Não é fácil, porque é uma cultura que está ali enraizada, de gente que prefere viver do Bolsa Família, das tiracolas do governo, ao invés de trabalhar. Se Jesus falou assim, olha, meu pai trabalha até agora e eu também. Então tem que trabalhar no caráter desse povo. Não é só chegar e ficar fazendo assistencialismo pobre, barato, não. Que isso não é de Deus. Então, eu quero dizer para vocês que se algumas igrejas que nós temos na cidade tivessem a disposição para a gente se unir, porque quem tem mais ajuda quem tem menos, nós poderíamos promover o reino com mais facilidade. Tem igreja aí que o PIB dela, só o PIB dela, dava para a gente fazer um monte de coisa aqui na cidade. Entendeu? Agora nós somos uma igreja emergente lá, viu? Mas na medida do possível a gente já está tentando aí desbravar a terra, criar frente de trabalho, fazer o que pode. O desafio para nós é fazer muito com pouco. É o nosso desafio como igreja. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado, pastor Abraão, também o pastor José Carlos e o pastor Davi Amâncio pela colaboração aqui em nosso debate. Você do outro lado, pelo carinho da audiência, a melodia. Está chegando o Rádio Chofé. E o debate fica assim. Amanhã, quarta-feira, 11 de junho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.